Olá, pessoal! Comportamento verbal e comportamento não verbal. Qual é a diferença? Bem, se a sua resposta de bate-pronto foi que é entre falar e fazer, sua resposta não está errada. Não está errada. Mas certamente está incompleta e bem vaga. Por quê? Bem, a fala, a oralização, como eu estou fazendo ao gravar este vídeo, e como todos nós fazemos em condições normais, diariamente, é a modalidade mais frequente, mais recorrente do comportamento verbal entre os humanos. Mas não é a única. Longe disso. A escrita também é um comportamento verbal. Então, quando você publica uma imagem no Instagram, quando você publica um tweet, quando você faz uma postagem no Facebook, você está tendo um comportamento verbal, da modalidade escrita. A leitura subvocal, a leitura silenciosa, também é um comportamento verbal. Supõe aqui que haja uma compreensão linguística, pelo menos do estímulo escrito, que você está tendo acesso, que você está lendo e interpretando. A linguagem de sinais. No Brasil, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, usada para, com e entre pessoas com deficiências auditivas, é uma modalidade do comportamento verbal. Assim como o Braille, sistema de comunicação tátil, usado com e entre pessoas com deficiências visuais. E aqui eu vou abrir um parênteses para não confundir com o comportamento tato, que é uma modalidade, é um subtipo do comportamento verbal fala, do comportamento verbal oral. No encontro sobre os operantes verbais primários, nós abordamos o comportamento tato. Ok? Fecha parênteses. A linguagem gestual, a linguagem corporal, igualmente são modalidades do comportamento verbal. Essas linguagens, por exemplo, ocorrem nas performances artísticas. Então, são também a comunicação, visam também expressar sentimentos, emoções, né? Transmitirem uma mensagem para o público. Ok? Bem, o comportamento verbal, ele tem a ver com comunicação. Na comunicação, pode haver ou não interação instantânea. Quando que ocorre uma interação instantânea? Quando nós estamos numa live, quando nós estamos numa chamada de vídeo. Pode ser uma comunicação síncrona ou assíncrona. Por exemplo, assíncrona quando você manda um e-mail ou quando você manda uma mensagem de texto no WhatsApp e a pessoa responde num outro tempo, num outro momento, alguns minutos, horas, dias ou meses depois. Ok? Mas também pode ser que não ocorra uma interação. A interação não é necessária para a caracterização do comportamento verbal. Como eu disse, quando nós lemos um texto, nós estamos tendo acesso a um estímulo escrito que foi produzido, de repente, por uma pessoa que já não existe mais, que já morreu. Né? Ou, em alguns casos, que viveu há séculos, milênios. Eu estou tendo um comportamento verbal ao ler aquela obra. Ok? Então, o que seria o comportamento não verbal? Comportamento não verbal é aquele comportamento que ele produz mudanças no organismo, no nosso corpo, ou no ambiente físico, natural ou material, sem a mediação do outro. Pelo menos diretamente. Por exemplo, quando nós dormimos, nós estamos tendo um comportamento não verbal. Assim, quando nós comemos, quando nós
defecamos, quando nós urinamos, quando nós varremos a casa, quando nós cortamos a grama, quando nós lavamos a louça, quando nós cozinhamos, quando nós andamos de carro, de bicicleta, de moto, quando nós nadamos, dançamos, damos pirueta, enfim, quando nós plantamos uma árvore, plantamos uma flor, quando nós dançamos, estamos tendo um comportamento não verbal. Pelo menos em tese. Pelo menos em primeira instância. Como que esses comportamentos não verbais podem se transformar num comportamento verbal? Quando eu faço, por exemplo, um cara ele quer impressionar uma menina ou um público feminino e ele anda cantando pneu. Ou dirige em alta velocidade para provocar, ou seja, para estimular uma ação. Quando uma pessoa acha que a outra está muito folgada e ela começa a lavar a louça ou começa a varrer a casa para tentar provocar uma reação. Numa indireta bem direta. Ou quando a outra começa a bocejar. O bocejo em si mesmo é um comportamento não verbal. Mas quando ela faz isso para provocar uma reação na outra, ou seja, para a outra encerrar a conversa, ir embora, o bocejo se torna um comportamento verbal. Assim, quando a pessoa deita, fecha os olhos e finge que está dormindo. Você ir para a cama, fechar os olhos para descansar, em si mesmo, não é um comportamento verbal. Mas quando você faz isso para desestimular o outro de interagir com você, o comportamento primariamente não verbal se transforma num comportamento verbal. Ok? Esta é a diferença. Então, o comportamento verbal é o falar? Também, mas não é a única maneira dele ser operacionalizado. Ele pode ser operacionalizado através da escrita, através dos sinais, através dos gestos e outras modalidades de comunicação. E o comportamento não verbal? Sim, é o fazer, mas o comportamento verbal também é uma forma de fazer acontecer. Nós usamos as nossas palavras para comunicar, para produzir efeitos, para ativar estados de ânimo nas pessoas. Então, seja numa palestra de motivação, seja num treinamento, seja numa prédica religiosa, a intenção é provocar um comportamento, seja um comportamento encoberto, como os pensamentos, as emoções, os sentimentos, ou, e também um comportamento aberto, ou seja, uma mudança de postura. Então, podemos usar isso tanto de modo funcional como de modo disfuncional. Por exemplo, quando nós usamos as palavras para ferir as pessoas, para desestimulá-las, para desencorajá-las. Aí é um uso do comportamento verbal que também produz uma alteração, mas uma alteração disfuncional, uma alteração destrutiva. E no dia a dia, comportamentos verbais e não verbais, eles se interrelacionam, eles interagem. E fica, muitas vezes, complicado estabelecer um traço, fazer uma distinção clara entre eles. Ok? Agradeço a todas e todos. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.